observaremos muitos acontecimentos no campo dos combustíveis fósseis e será muito interessante para os investidores. E então eu estou incentivando todos para manter a atenção. Na semana passada, em Bonn, terminou uma série de negociações mundiais sobre mudanças climáticas. Como temos conhecimento, os combustíveis fósseis são os principais culpados no aquecimento global. Vamos examinar os combustíveis fósseis em detalhes. Será que podemos viver sem eles? Ou ainda precisamos de combustíveis fósseis tão dependentemente? Na verdade, infelizmente, precisamos dos combustíveis fósseis. Sem dúvida que, de facto, os combustíveis fósseis são verdadeiros culpados no aquecimento global ou mudanças climáticas. Porém, a situação atual mostra que no nosso suprimento global de energia, 80% das nossas necessidades de energia ainda provém dos combustíveis fósseis e está a durar muitos anos. Desde o início dessas conversas climáticas, não vimos a tendência para baixo. Nenhum cenário de previsão em termos de uso da energia no futuro não prevê a participação de combustíveis fósseis abaixo de 40%. Então, independentemente da nossa relação aos combustíveis fósseis, nós continuaremos usá-los no futuro. Em sua opinião, será que existe uma maneira de usar os combustíveis fósseis de uma forma mais sustentável? Se nós usarmos essa premissa que usamos os combustíveis fósseis e continuaremos usá-los, não devemos tentar fingir que não é o caso. Devemos colocar isso no discurso público e tentar encontrar as maneiras para o uso mais eficiente e sustentável. Aqui existem várias coisas. Por exemplo, alguns combustíveis fósseis são usados em usinas termoelétricas para produzir a nossa eletricidade. De facto, 2 dos 3 eletrons que usamos hoje, até mesmo neste estúdio e em todos os lugares, vêm dos combustíveis fósseis. No entanto, a eficiência de tais usinas não aumentou muito, talvez de 32% a nível mundial para 35% num período de 25 anos. E então, certamente, podemos aumentar esses resultados e usar de forma mais eficiente. A outra possibilidade é se usamos e produzimos dióxido de carbono, podemos pensar sobre uma tecnologia como captura e armazenamento de carbono, o que significa que nós temos que recolher o carbono das usinas de energia em outros lugares e colocá-los na área subterrânea, numa área geológica onde será mantido por muitos anos. Dessa forma, poderíamos usar os combustíveis fósseis e não aumentar a concentração de CO2. Porém, essa tecnologia ainda está em desenvolvimento. Existem muitos obstáculos e são necessários muitos investimentos e, portanto, estamos começando agora. E da perspectiva dos investidores, será que eles devem afastar-se do carvão, petróleo e gás? O petróleo e o gás ainda é a maior indústria mundial, embora a quota do carvão no abastecimento total da energia primária nos últimos anos ligeiramente diminuiu, mas a participação do petróleo está aumentando, bem como a do gás natural. Seria ótimo de dizer que não precisamos dos mesmos, mas ainda continuamos a usá-los e possivelmente cada vez mais. Portanto, os investimentos são necessários para encontrar mais recursos, mas também para ver como os combustíveis fósseis podem ser usados de forma mais eficiente, incluindo captura e armazenamento de carbono. Certamente observaremos muitos acontecimentos no campo dos combustíveis fósseis e será muito interessante para os investidores. Então eu estou incentivando todos para manter a atenção. Exatamente. E por último, qual é a visão dos vários países para este caso? Já que falamos sobre a diferença nos combustíveis fósseis, qual é a reação dos vários países para as questões como mudanças climáticas? Na maioria, a diferença depende da proporção da energia proveniente dos combustíveis fósseis nos países como China, Estados Unidos, Índia, que estão muito baseados nos combustíveis fósseis. Até mesmo a Alemanha, que é um pioneiro ou um líder na implementação da energia renovável, ainda é dependente a cerca de 67% do combustível fóssil. Alguns países promovem ou tentam encontrar maneiras de usar o carvão de forma mais eficiente. Temos conhecimento que recentemente no GUA, a nova administração que chegou ao poder um ano atrás, mudou o seu curso em direção às negociações climáticas e está a favor do uso de combustíveis fósseis.
Tal causou muitas controvérsias que estimularam os outros países a assumirem mais posições anti-carvão, como talvez Canadá ou o Reino Unido. Mas de qualquer forma, o carvão está no centro do discurso. Muitos países mudaram a posição. Podemos observar surpreendentes aliados e inimigos. Então, na minha opinião, essa é uma situação muito dinâmica e fluida. Branco, muito obrigada por ter vindo hoje e por partilhar as suas visões sobre um tema tão importante. Obrigado pelo convite, Jéssica. Foi um prazer. Por nada, com isso encerramos a entrevista nos estúdios de Genebra. Mas gostaríamos de saber a sua opinião. Coloque um like e comentário na Dukascopy TV.